Bom dia, hoje é terça-feira, 13 de setembro de 2022. Vamos para a nossa meditação de hoje, lado a lado com Jesus. Escravidão nunca mais. O texto de hoje se encontra no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, que diz: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. O apóstolo Paulo, sempre preocupado com os seus irmãos por onde passou. Durante a sua jornada, ele fundou muitas igrejas e aqui os Gálatas são seus irmãos recém-conversos. Paulo havia pregado Jesus a eles. O Evangelho de Cristo havia sido pregado com muito amor por Paulo a todas as pessoas. E aqui a igreja vivia um momento delicado. O Evangelho de Cristo foi pregado também aos judeus e muitos judeus aceitaram o Evangelho. Mas alguns trouxeram consigo alguns costumes, algumas leis cerimoniais da sua época e queriam que os novos conversos aceitassem e seguissem exatamente como eles acreditavam. Paulo agora se depara com um problema. O problema aqui em questão, quando lemos todo o capítulo, vamos entender que se tratava da circuncisão. Os judeus queriam impor aos recém-conversos seus costumes cerimoniais, dentre eles a circuncisão. Acreditavam que para eles serem aceitos precisariam passar pelo ato da circuncisão. Paulo, ao se deparar com tudo isso, chama a atenção dos Gálatas e diz o texto de hoje: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. O que Paulo queria dizer aos Gálatas? Quando estudamos a história desse povo, desses irmãos recém-conversos, entendemos que eles viviam uma vida de escravidão aos ídolos. E Paulo os alcançou com o Evangelho. Porém, aceitar os princípios do judaísmo seria retornar a um estado semelhante de escravidão, e Paulo era totalmente contra. Paulo também era um judeu e havia sido circuncidado quando vivia a prática do judaísmo, mas agora entendia plenamente que com a morte de Cristo Jesus na cruz, as leis cerimoniais foram extintas. O pacto da circuncisão, a morte dos cordeiros no lugar de um pecador no santuário, todas essas leis cerimoniais foram cravadas na cruz. Para isso, precisamos entender que na Bíblia há distinções de leis. Nós temos as leis cerimoniais, as quais eu acabei de citar, e temos a lei moral, aquela que Deus entregou a Moisés lá no Monte Sinai, os 10 mandamentos em tábuas de pedra. A lei cerimonial, essa foi extinta. Com a morte de Cristo, recebemos a liberdade da escravidão do pecado e de alguns atos cerimoniais que aconteciam entre o povo judeu. Teve o seu fim quando Jesus morre na cruz do Calvário. A vida do cristão precisa ser uma vida de constante busca pelo Senhor, em conhecer a sua palavra. A Bíblia, a revelação, está à nossa disposição para estudarmos. Não podemos ir pela cabeça de ninguém. Temos uma consciência livre para olharmos para a palavra do Senhor e estudá-la e compreendermos. A nossa regra de fé é a palavra de Deus. Precisamos ter cuidado para não deixarmos a nossa decisão nas mãos de algum líder religioso ou qualquer pessoa que seja. Nós temos a liberdade de consciência para estudarmos a palavra e compreendermos o que ela quer nos ensinar. Que Deus te abençoe no dia de hoje e que você possa estar livre em Cristo Jesus, obedecendo a sua palavra, a lei do Senhor, e você estará andando em solo seguro. Vamos orar. Querido Pai, obrigado por ter deixado a Tua palavra, o guia para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos. Que possamos estudá-la cada dia, aprendermos cada dia mais e assim fazermos a Tua vontade. Nos entregamos em Tuas mãos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Aproveite e compartilhe também com seus amigos. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.